Evangelho de hoje é de João, capítulo 16, versículos 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, comentário ao Evangelho. Então nós continuamos neste tema da despedida de Jesus. De fato, nós vamos celebrar domingo a ascensão de Jesus ao céu. E este trecho do Evangelho fala da tristeza dos discípulos por causa da partida de Jesus. Mas com a partida de Jesus, tem início uma outra etapa na vida dos discípulos, que é a etapa do testemunho. Por isso Jesus diz: se eu não for, o defensor não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei a vós. Então, é na confiança dessa promessa que os discípulos então devem viver a sua vida no seguimento de Jesus. Não a tristeza por causa da separação, mas na confiança, nessa confiança. A tristeza fecha o coração dos discípulos. O Espírito Santo, ao contrário, abre o coração para a alegria e para a fortaleza em Deus. Então, a vinda do Espírito, que é fogo que purifica, que é luz que ilumina, vai revelar a verdade sobre o mundo, isto é, sobre tudo o que se opõe e resiste a Deus. Essa palavra mundo no Evangelho tem esse sentido, né? Mundo significa aquilo que se opõe ao projeto de Deus. Então, falando sobre o mundo, o pecado do mundo é justamente essa incredulidade em não ter aceito Jesus como Filho de Deus. Não é Deus quem condena o mundo, mas é o mundo que, fechado, resiste a Deus e, portanto, se coloca nessa atitude de oposição. No entanto, como o Evangelho é fruto de uma experiência pascal, experiência com Jesus Cristo ressuscitado, o autor do Evangelho proclama com toda a convicção: o chefe deste mundo já está condenado. E essa é uma maneira de proclamar, uma forma de proclamar a vitória do Cristo ressuscitado sobre o mal e sobre suas manifestações. É a esperança cristã, sobretudo nesse tempo de tanto sofrimento, onde a gente só olha para situações de morte. É importante colocarmos os olhos na esperança, sem negar a realidade, que às vezes é de tristeza, sem deixar de ser solidário com os que sofrem, mas também nós temos que colocar os olhos naquilo que nossa fé nos estimula a crer, que o mal será de fato exterminado. Vamos então à nossa oração que nós vamos repetir até o Pentecoste, a oração do Veni Creator em português. Vem, Espírito Criador, as mentes dos teus visita, enche com a graça do céu os corações que criaste. Tu que és chamado Paráclito, Altíssimo, dom de Deus, água viva, fogo, amor e unção espiritual, doador dos 7 dons, dedo da destra de Deus, solene promessa do Pai, põe nos lábios a palavra, acende a tua luz na mente, infunde no coração amor. Aquilo que em nosso corpo está enfermo, cura-o com o teu eterno poder. Para longe, repele o inimigo, e a paz nos dá sem demora. E assim por ti conduzidos evitaremos todo o mal. Por ti conheçamos o Pai e conheçamos também o Filho, e em ti, Espírito de ambos, creiamos todos eternamente. Seja dada ao Pai a glória,
e ao Filho que ressuscitou dentre os mortos, pelo Espírito, pelos séculos dos séculos. Amém.